O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora ou ajudadora, que seja semelhante a ele e que seja idônea. Amém. Amém. Estamos, neste mês de junho, falando sobre discipulado na perspectiva do relacionamento. De onde vem esse tema? Por isso que ele é duplo, porque ele vem de dois lugares. O relacionamento vem do nosso tema anual. Então, esse ano, nós estamos estudando o relacionamento. Durante todo o ano, de janeiro a dezembro, cada mês, a gente vai dando um enfoque diferente para esse tema do relacionamento. Então, em janeiro, a gente fala sobre a importância do relacionamento, a comunhão, uns com os outros, uns aos outros, por conta das férias pastorais. Fevereiro, a gente sempre tem aquele alerta com relação ao carnaval, às coisas carnais. Então, em março, pegamos o tema de missões mundiais para dar o foco do mês de março, por causa da ênfase da campanha de missões mundiais. Em abril, nós aqui celebramos em abril o mês da Bíblia, da escola bíblica, esse é o foco. Então, a gente sempre em abril fala na perspectiva das Escrituras. Maio é mês da família. Então, se o ano é do relacionamento, o mês de maio é família, então a gente vai ver o relacionamento no meio e no seio da família. Junho é missões estaduais. Então, o tema de missões estaduais esse ano é fazer discípulos. Eu discípulo e eu discipulo alguém. Vida na vida, essa é a ideia de missões estaduais esse ano. Fazer discípulo através da convivência. E aí caiu como uma luva, já que a gente está estudando o relacionamento, então esse mês ficou para nós aí o discipulado no relacionamento. E a gente acredita mesmo nisso, que a maneira mais eficiente, mais eficaz de fazer discípulo é através do relacionamento. É convivendo, é andando junto, comendo junto, fazendo coisas juntos que a gente vai trocando, a gente vai aprendendo, a gente vai ensinando. Então, nesse mês de junho, a gente está vendo o discipulado pelas lentes do relacionamento. E aí, nós, ao longo desta série, já vimos algumas coisas. O Leandro abriu a série quinta-feira passada, falando na perspectiva de Jesus e como ele se relacionou para discipular algumas pessoas. E no domingo pela manhã, nós vimos o relacionamento de Deus com Adão. Deus fez Adão um discípulo. Como é que a gente sabe que Adão aprendeu com Deus? Porque o Abel, filho dele, ao que nos parece, era um menino crente. Era um menino que queria adorar a Deus e agradar a Deus. Então, quem ensinou de Deus para o Abel? Foi Adão. Um dos filhos de Adão, descendente, chamado Sete, também era um cara crente. O Enoque andou com Deus, era tão crente que Deus falou: vem cá, meu filho, sobe logo que você já está pronto. Levou, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Foi transladado, levado para o céu direto. Então, como que o Abel, como que o Sete, como que o Enoque, como que o Noé sabiam de Deus? Porque Adão foi passando e eles foram passando uns para os outros, até chegar nos patriarcas, até chegar no povo de Israel, até chegar nos discípulos de Cristo, que foi passando, até chegar em nós. Então, domingo nós vimos mais ou menos essa história em resumo, como que Deus, a partir de Adão, fez discípulos em todas as gerações até chegar na gente. E aí, voltando aqui à ideia do Adão, o Adão teve sua mulher, Eva, que foi criada a partir dele para se relacionar com ele.
E o texto diz, primeira coisa que me chama a atenção: o Senhor Deus disse ainda. Deus estava dizendo algumas coisas. E depois de dizer muitas coisas, Ele ainda disse que não era bom que o homem estivesse sozinho. Então, primeira coisa que a gente precisa se atentar é que Deus ainda está dizendo. Ele já tinha falado muita coisa. E o texto diz, Ele disse ainda. Ou seja, Ele tinha mais coisas para falar. E quem registrou essa história foi o Moisés. Mas o Moisés não viveu essa história. Porque o Moisés vai nascer aqui, muito tempo depois. Talvez, muito provável, alguns milhares de anos depois. Então, como é que Moisés soube dessa história para registrar isso nas Escrituras? Porque essa história foi sendo passada, foi sendo falada de geração em geração até chegar no Moisés. Então o Moisés ouviu essa história da mãe dele, Dona Joquebede, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém, até chegar naquele que ouviu do próprio Adão. A isso nós damos o nome de tradição oral, quando as histórias, as narrativas, vai sendo passado de forma oral, pela fala. Então, primeiro que resolve escrever isso é o Moisés, e dele em diante, por conta do momento em que a humanidade vivia, a contribuição dos egípcios, a escrita já era mais fácil, então, de Moisés para frente, a gente tem as escrituras, mas as histórias bíblicas, elas remontam desde a criação, desde o início de todas as coisas. O que a gente precisa então se atentar é que do mesmo jeito que Deus disse para o Adão, Deus também disse para o Manu, Deus também disse para a Regilene, Deus também disse para o Olavo. Deus está dizendo, irmãos, Deus está falando. Do mesmo jeito que Ele falava com Adão, Ele continua falando hoje. Temos, claro, a diferença desse ponto da história, porque Adão aqui ainda não tinha pecado, ele ainda estava face a face com Deus. Não tinha nada que o separava do Criador. Do capítulo 3 em diante, o pecado separa a humanidade de Deus, como disse Paulo, todos pecaram e estão separados de Deus. Então nós, embora separados por causa do pecado, em Cristo nós temos o retorno, nós somos religados com Deus. E é daí que vem a palavra religião, quando em Cristo nós somos religados com o Pai. O pecado nos afastou, mas o sacrifício de Cristo, pela graça de Deus, mediante a fé que exercemos em Cristo, isso nos traz de volta para Deus, de volta para esse ambiente em que Adão estava, onde ele podia conversar com Deus. Então hoje a gente tem a oportunidade de ouvir Deus falar, através da sua palavra, através de pessoas, através de eventos. Deus continua falando, às vezes diretamente a nós, falando com voz audível, às vezes num sonho, numa visão, às vezes numa situação. O fato é que Deus continua falando. Se você estiver disposto a ouvir Deus, Ele vai se revelar para você. Diz o profeta que Deus dizia: me busquem e vocês me acharão. Me busquem de verdade e eu vou sempre estar disposto a me revelar para vocês. Buscar-me-eis e me achareis, né? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a maneira que o Almeida traduziu, mas o que Deus está falando é: todo aquele que quiser me ouvir, eu vou falar. Todo aquele que quiser me ver, eu vou me revelar. Claro que não fisicamente, mas Deus se revela em várias situações do nosso cotidiano. Deus se revela nas coisas simples, assim como Jesus se revelou como Salvador para aquela mulher, meio-dia pegando água num poço, uma coisa do dia a dia,
Não sei quantas vezes por semana aquela mulher ia ao poço pegar água. Não sei quanto tempo durava a quantidade de água que ela pegava, mas o fato é que ela estava ali e ela pensou que estaria sozinha. João capítulo 4, a mulher samaritana, meio-dia, a Bíblia diz, por volta da hora sexta, por volta de 6 horas. Para o judeu, o dia começa às 6 da manhã, então se é 6 horas, 6 mais 6 é 12, é meio-dia. Então, o texto faz questão de dizer que era meio-dia. Por quê? Porque o contexto diz que a mulher tinha tido vários maridos. E aquele com quem ela estava se relacionando naquele momento, nem era marido oficial dela. Então essa mulher era alvo de preconceito da sociedade. Essa mulher queria fugir de aglomeração, porque provavelmente todo mundo apontava para ela. Todo mundo menosprezava por conta da situação que ela vivia. Por que ela vai meio-dia? Porque ninguém vai meio-dia pegar água num poço em plena Samaria, um lugar desértico, extremamente calor. Ninguém vai meio-dia. Você vai no início do dia, você vai no fim do dia. Mas meio-dia com sol na moleira, ninguém vai, o poço ficava vazio. Então aquela mulher saiu de casa achando que ela estava sozinha, renegada, ninguém me ouve, ninguém me quer, jamais terei oportunidade de nada na vida. E ela está ali pegando água e de repente aparece Jesus, e Jesus pede a ela um copo d'água. Puxa um assunto com ela. Tem como você me arrumar um copo d'água aí? E aí começa aquele diálogo que nós conhecemos. Jesus quebra vários paradigmas, porque ele era judeu não falava com samaritano. Ele era homem não falava com mulher em público. Ele era um rabino não conversava de teologia em público, principalmente com uma mulher jamais. E a pergunta que ela faz para Jesus é uma pergunta teológica. Qual é o lugar certo de adorar? Aqui em Betel, como Jacó fazia, ou lá em Jerusalém, como vocês fazem? Porque essa era a crise, desde que o reino se dividiu com Roboão e Jeroboão. Contei essa história domingo agora passado. Então, desde que o reino se dividiu, a crise era essa: qual é o lugar certo de adorar? O povo do norte diz que é Betel, porque Jacó adorava lá. O povo do sul diz que é Jerusalém, porque Davi disse que era lá. E aí Jesus responde para a mulher: olha, o que importa não é o lugar, o que importa é a maneira com que você adora. Não é o lugar certo, é a maneira correta. E a maneira correta é em espírito e em verdade. Portanto, nós temos acesso ao Pai, porque chegou já a hora em que Ele busca verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nessa dinâmica, Jesus se revela para aquela mulher, e ela se torna imediatamente uma missionária, porque ela volta para a vila onde ela morava, fala de Jesus, e vários rendem suas vidas a Cristo. Ela era renegada pela sociedade, ela achava que ia estar sozinha, ninguém quer falar comigo, por isso que eu vou meio-dia. Mas no coração dela tinha uma sede, e a água daquele poço não poderia matar a sede daquela mulher. E Jesus se revela então para ela como a fonte de água viva. Por que Jesus fala água viva? Água viva é água corrente, é a água de um rio. A água de poço não é viva, porque o poço é água parada. E a água corrente é muito mais saudável, muito mais fresca do que a água de poço. Mas quem não mora perto do rio tem que se virar com o poço mesmo. Então Jesus está dizendo para ela: eu tenho uma água muito melhor para você. Eu tenho uma água mais fresca, eu tenho uma água mais saudável. E ela acha que Jesus está falando de H2O. Só que na verdade Jesus está falando da água do Espírito. Em espírito e em verdade. A presença do Senhor que mata a sede das nossas almas. Aleluia. Se você quiser, Ele fará. Se você quiser ouvir, Ele vai falar. Se você quiser ver, Ele vai se revelar. Se você quiser beber, Ele te dará a água da vida. E se você quiser comer, Ele te dará o pão da vida, que sacia a nossa fome eternamente. A palavra de Deus é maravilhosa. E Ele dizia, lá no tempo de Adão, e Ele continua dizendo
no nosso tempo e vai continuar por toda a eternidade, porque a palavra do Senhor é eterna. E o que é que Deus dizia? Não é bom que o homem esteja só. Preguei esse texto aqui recentemente, não mais do que um ano, e o foco disso aqui, eu estou repetindo conscientemente, porque depois do relacionamento de Deus com Adão, a gente precisa aprender no relacionamento de Adão com Eva, e de Deus com esse casal. E aqui tem alguns princípios muito importantes, que eu estou repetindo para frisar com outro enfoque agora, que é o do discipulado, mas os princípios são os mesmos, e a gente precisa repetir, até ficar cravado na alma da gente. Porque a gente esquece, a gente às vezes não se atenta como deveria, e as coisas vão passando e Deus está falando, e a gente não vai percebendo, e isso é muito perigoso. Isso me faz lembrar de uma história, com essa coisa de ter que repetir para frisar. Primeiro tem que repetir porque sempre tem gente nova. Gente nova aqui presente, gente nova lá assistindo pela internet. Então nunca é demais a gente reforçar os bons princípios. E a história, que eu também já contei aqui, mas vou repetir para quem não se lembra ou nunca ouviu. 2 pastores lá do Rio de Janeiro se encontraram no shopping, história verídica. E um pastor, eles eram de regiões próximas, quase que bairros vizinhos. E aí um encontrou o outro, e aí, como é que tá? Tudo bem, beleza? Tá, pastorzão daqui, dali e tal. E aí, como é que tá a igreja lá no bairro X? Aí o cara, a igreja no bairro X está uma benção e tal. E aí devolveu a pergunta, e a igreja lá no bairro Y? No bairro Y está lá daquele jeito, estamos caminhando e tal. Papo vai, papo vem. Um dos pastores virou e falou assim: rapaz, estou com uma novidade lá na igreja, cara, um negócio que está sendo uma bênção. Não sei se você tem lá, se você não tiver, eu posso te ajudar a implantar. Nós estamos trabalhando lá com o Ministério de Surdos. Cara, está uma bênção lá na igreja, e uma moça deu aula lá de Libras, e começamos, porque tinha um irmão lá que era surdo, filho de uma irmã, e ele chamou uns outros amigos e tal, e tem um monte, agora um lado assim da igreja, rapaz, vários bancos só de surdos e tal, e louvor e palavra, tudo em linguagem de sinais, uma bênção. E aí, o que você acha disso? Aí o outro pastor falou: eu já tenho esse ministério lá na igreja, já tenho esse ministério há um tempão. Ele é mesmo um tempão, um tempão. Como é que você não me falou nada e tal? Ele, porque não tive oportunidade e tal. E quantos surdos você tem lá? Aí ele falou, uma base assim de uns 800. O pastor ainda não tinha entendido. Ele falou, mas como assim, rapaz, 800 surdos? Ele falou, por aí, mais ou menos. Tem domingo que é mais, tem domingo que é menos. Mas quantos membros você tem lá, mais ou menos? Quantas pessoas frequentam a sua igreja? Uns 800. Ele, então todo mundo é surdo lá? Ele falou, acho que sim, porque eu falo as mesmas coisas todo domingo e eles continuam fazendo errado. Então, queridos, por isso que de vez em quando é bom a gente reforçar algumas coisas para que a gente venha colocar em prática, porque é isso que vai de fato transformar a nossa vida. Então, além de Deus estar dizendo, e a gente precisa estar ouvindo, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Portanto, é impossível falar de discipulado sem falar de relacionamento. E é impossível falar de discipulado de relacionamento quando a ideia de quem ouve é a ideia de individualidade. Está passando uma carrocinha aí. Então veja bem, se a palavra discípulo significa aluno, então pressupõe-se que para existir um aluno, tem que existir o professor. Então, é impossível uma pessoa sozinha ser aluna. Tem como? Aluna de quem? Aluna de quê?
Não, eu sou aluno da vida. Tá, mas quem é o professor? Não, sou eu mesmo me ensino. Não existe isso, não existe. Na relação de aprendizagem, tem que existir aquele que passa o conhecimento e aquele que recebe o conhecimento. Tudo bem que aquele que passa o conhecimento pode não ser, e na grande maioria, para mim, todas as vezes, não é detentor do conhecimento, porque a fonte do conhecimento é Deus, e Ele vai se revelando, e a gente vai percebendo o mundo à nossa volta, e vai passando o conhecimento. Então, o conhecimento passa por aquele que ensina. Ele não pertence àquele que ensina. Engana-se quem pensa que é detentor de algum conhecimento. Não, a gente nasceu sem nada. A gente nasceu sem saber fazer nada. A gente não sabia nem comer, não sabia andar, não sabia falar. O que a gente sabia? Sabia nada. Portanto, tudo que sabemos, sabemos porque alguém foi um canal... Obrigado, Armin. Nada, tranquilo. Por onde o conhecimento passou para chegar em nós, e a ideia é que o conhecimento então precisa continuar passando por nós para alcançar outros. Por isso, não é bom que o homem esteja só. Eu estava há algumas horas atrás no gabinete, preparando uma palestra, uma palavra, né? É para ser palestra, mas comigo sempre acaba virando pregação mesmo. A primeira igreja batista em Taubaté, São Paulo, vai fazer uma conferência em julho, chamada Semana Apacentar, onde eles vão tratar em cada dia da semana um medo que assola a humanidade. E aí, claro, usar a ideia do medo para levar à perspectiva de esperança. E caiu para mim, como um dos preletores dessa conferência, falar sobre o medo da solidão. E aí, claro, eu voltei para esse texto aqui, de onde eu voltei a perceber como é importante esses princípios. Primeiro, quem diz que não é bom que o homem esteja sozinho é o próprio Deus. O Senhor disse. Então não é uma opinião de Adão, não é uma opinião de Moisés, não é uma opinião humana, é uma opinião divina. Deus não nos criou para a solidão. Por quê? Em primeiro lugar, porque nós fomos criados, segundo o texto que antecede a criação do homem, à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então nós somos semelhantes a Deus. Em quais aspectos? Em atributos que Ele comunicou conosco: espiritualidade, moralidade, inteligência, sabedoria, dentre outros atributos, somos semelhantes a Deus. É claro que Ele tem atributos que Ele não comunicou com a humanidade: onipotência, onipresença, onisciência, infinitude, né, e outros atributos que só pertencem a Ele. Agora, um dos atributos que Deus, ao nos criar, nos fez semelhantes a Ele, é o atributo da comunidade, da pluralidade. Deus é uma comunidade, gente. O nosso Deus é plural. Por isso, o primeiro versículo da Bíblia diz: Bereshit bara Elohim. No princípio criou deuses. No literal, Elohim é Deus, no plural, deuses. Aí a grande pergunta é: então nós somos politeístas? Como é que a gente resolve esse problema da palavra Deus estar ali no plural? Resolvemos com a doutrina da Trindade. O nosso Deus se revela e é autoexistente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, note você que o próprio Deus é uma comunidade de 3 pessoas. Como que nós, sendo semelhantes a Ele, seríamos criados para a individualidade? Nem Deus é individual, são 3 pessoas.
Portanto, se Ele nos criou à sua imagem, à sua semelhança, Ele também nos criou para viver em comunidade. É por isso que a gente tem tanto medo da solidão. É por isso que a solidão tanto nos apavora. É por isso que a solidão tanto nos amedronta. Porque viver em solidão, em sentido espiritual, é pecar contra Deus. Porque Deus nos criou para vivermos em comunidade. Toda vez que eu busco a solidão, toda vez que eu busco viver sozinho, toda vez que eu penso ou acho que posso ser autossuficiente, não, eu sou igreja, eu sou morada de Deus, eu e Deus está tranquilo, eu e Deus a gente se resolve, eu não preciso de igreja, não preciso de amizade, não preciso discipular ninguém, não preciso ser discipulado por ninguém, não tenho nada que aprender com ninguém e também não quero ensinar nada para ninguém. Ah, é? Então você é sozinho, completamente sozinho. Beleza. Então saiba, primeiro, que essa afirmação é impossível. Porque ele vai comer do que não plantou, ele vai beber do que não produziu, ele vai respirar do ar que não foi ele que criou. Como é que consegue ser sozinho? Então pare de respirar, porque o ar é comunitário. Então pare de beber água, porque a fonte que deu a água não é você, você não brota a água, você depende da terra. Então só de depender da terra você já não consegue sozinho mais. O campo que produz, de onde veio a semente que produziu? Então você bebe uma água que você não gerou, você come uma fruta que você não plantou, você respira um ar que não é você que produziu. Então, sozinho, autoexistente, é falácia, ninguém consegue. Todos nós dependemos de alguém ou de alguma coisa para viver. Para de respirar então, você é sozinho? Então para de respirar. Então, além disso, filosoficamente falando, ser uma falácia, tem a questão espiritual. Toda vez que eu acho que eu posso resolver sozinho, que eu posso fazer sozinho, que eu posso aprender sozinho, que eu me viro sozinho, eu estou pecando contra Deus. Por quê? Porque no propósito original de Deus tem um casal, e não é uma pessoa sozinha. Olha o que Deus diz: não é bom que o homem esteja só. E aí, para responder essa questão de, não, eu e Deus está tranquilo. O Adão aqui tinha Deus. Ele estava no jardim e Deus ia lá e conversava com ele. E falou com ele para ele dar nome aos animais e Ele tinha relacionamento com Deus. E olha que ele está antes do pecado, era um relacionamento perfeito. Adão estava com Deus, Adão tinha a presença de Deus, Adão conversava com Deus, e Deus virou para ele e falou: você está sozinho, cara. Ou seja, eu e Deus, eu ainda estou sozinho, porque Deus me criou para me relacionar com Ele, mas também para me relacionar com os meus semelhantes. Eu só cumpro o propósito total de Deus quando eu exerço o relacionamento nessas duas esferas. Para cima, olha a imagem que forma. Para cima, com o meu Criador. Embaixo, com todos os meus semelhantes. Qual é a imagem que formou aqui? Para cima e na horizontal. Vertical, horizontal. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Jesus me amou. É a cruz. Porque a cruz simboliza o encontro máximo que Deus precisava ter com o seu Filho sacrificado para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. É nesse encontro, é na cruz do Calvário que nós voltamos de fato a ter um relacionamento com Deus, a sermos discipulados pelo exemplo do Filho de Deus e fazermos discípulos para Deus, conforme a imagem do primogênito. Somos criados para o relacionamento, e o nosso relacionamento produz discipulado, às vezes para o mal, às vezes para o bem. A vontade de Deus é que o nosso relacionamento produza discípulos sempre para o bem, de acordo com a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, Deus está dizendo: abra o seu ouvido. Em segundo lugar, não é bom que ninguém esteja só.
Mesmo que esteja com Deus, ainda está faltando o relacionamento do seu semelhante. Em terceiro lugar, quem foi que Deus criou para completar o propósito e se relacionar com Adão? Uma ajudadora. Aí aqui nós temos um problema. Qual é o problema? A nossa compreensão ocidental das coisas. Nossa cultura greco-romana. No Ocidente, quem ajuda é sempre menos do que aquele que é ajudado. Quem ajuda é menos, sabe menos, pode menos e ganha menos. Exemplo, pedreiro é o profissional. O ajudante do pedreiro é menos, pode menos, sabe menos e ganha menos. O mecânico é o profissional. O ajudante do mecânico é menos, sabe menos, pode menos e ganha menos. Então, essa cultura de que quem ajuda é menos, nessa perspectiva, quando a gente lê aqui que a mulher veio para ajudar, então a conclusão que se chega é, a mulher é ajudante, então ela é menos, sabe menos, pode menos, ganha menos. Mas a questão é que esse texto não foi escrito no Ocidente. Esse texto não foi escrito na cultura greco-romana. Essa história não foi vivida de acordo com o jeito que a gente olha a vida hoje em dia. Esse texto é um texto oriental, escrito numa língua oriental hebraica. Por isso que é da direita para a esquerda. Todas as orientais são da direita para a esquerda. Por que é hebraico daqui para lá? Porque é oriental. As línguas da esquerda para a direita são ocidentais. Então, se é oriental, a pergunta que a gente tem que fazer é: como é que um ajudante é visto na cultura do Oriente? É aí que entra o grande lance. Porque na perspectiva oriental, o que ajuda não é menos do que aquele que é ajudado. Naquele assunto em que ajuda, na maioria das vezes é até mais do que aquele que é ajudado. Exemplo, há uns anos atrás tinha no programa do Luciano Huck um quadro chamado Soletrando. Lembra, né? Os meninos tinham que falar as letras das palavras, né? Soletrar. E às vezes os meninos não sabiam qual era a palavra. Então eles tinham algumas ajudas para pedir. Uma das ajudas era a ajuda dos universitários. Lembra disso? Virou até adágio, né? Virou até um jeito da gente falar. Ah, preciso da ajuda dos universitários. Chama a ajuda dos universitários. Aí eu te pergunto, o menino estava lá soletrando. Ele teve dificuldade para soletrar aquela palavra. Ele pediu a ajuda do universitário. O universitário está ali para ajudar porque sabe menos que ele? Claro que não. Então, na perspectiva oriental, quem se dispõe a ajudar em uma determinada área é porque naquela área tem condição de ajudar. Porque sabe mais, porque tem alguma capacitação que aquele que está querendo fazer não tem. Então o ajudante chega para trazer a capacitação que falta, para aí sim ocorrer a ajuda. Tanto que a palavra usada aqui para auxiliadora é a palavra ezer, que a pronúncia seria gutural, né? Eshe. Ezer. Isso aparece várias vezes na Bíblia. Ebenezer. Eben é pedra, né, em hebraico. Então, Ebenezer é a pedra de ajuda, ou a pedra que ajuda. Por que é que Samuel deu esse nome naquela pedra? Porque ali, entre Mispá e Sem, o Senhor o ajudou a ter a vitória contra os filisteus. Então ele botou a pedra e fez o memorial. De hoje em diante a pedra chama pedra de ajuda, porque até aqui o Senhor nos ajudou. O nome do funcionário de Abraão, Eliezer. Eli é meu Deus, Ezer é ajuda. O que é que significa o nome desse cara? Deus é minha ajuda, ou meu Deus me ajuda. Então, toda vez que a Bíblia vai dizer, principalmente no Antigo Testamento, que Deus é nossa ajuda, nosso auxílio, a Bíblia usa essa palavra, Deus é o nosso Ezer. E a mulher está sendo colocada aqui como Ezer de Adão. Qual é então a interpretação correta disso aqui?
A mulher está sendo trazida para a vida do Adão para ajudá-lo naquelas questões em que vão faltar capacitação para ele. Porque nós, casados, sabemos muito bem que tem algumas coisas que veio faltando para nós. E o que veio faltando para nós, veio sobrando nelas. É por isso que se tornaram uma só carne. Porque o que falta em um sobra no outro, e eles se unem para se tornar uma família, onde um tem a capacitação que falta no outro. Esse é o propósito de Deus. Quem entendeu diz amém. O propósito de Deus é colocar gente na nossa vida que vai trazer a capacitação que nos falta. Aquilo que falta em mim pode estar sobrando em você. Por isso que nós precisamos nos relacionar e nos ensinar uns aos outros. Porque Deus colocou em mim alguma coisa que não colocou em você, mas colocou em você outra coisa que não colocou em mim. Então a gente vai se ajudando, se completando, e o corpo de Cristo, a comunidade de Deus, vai sendo edificada, porque Ele colocou dons e talentos e capacitações em cada um de nós. Se cada um contribuir com o que tem, não vai faltar nada para ninguém. É simples assim. Portanto, o relacionamento de Deus com o primeiro casal nos ensina isso. Não é bom que o homem esteja sozinho. Por quê? Porque de vez em quando ele vai precisar de ajuda. Sabendo disso, Deus lhe deu uma ajudadora. E nós precisamos ter essa consciência. Não é bom que eu esteja só. Por quê? Porque de vez em quando eu vou precisar de ajuda. Não é bom que eu esteja só. Por quê? Porque de vez em quando eu vou precisar ajudar alguém. Às vezes eu sou o alvo da ajuda, mas às vezes eu sou o canal por onde a ajuda chega. É por isso que a gente precisa se relacionar na perspectiva do discipulado, ou nos discipular na perspectiva do relacionamento, porque é nos relacionando que a gente vai se ajudando, e quanto mais a gente se ajuda, mais a gente cresce. Quanto mais a gente cresce, mais a gente se aproxima do propósito de Deus. Procure se relacionar com alguém, porque tem alguém precisando da sua ajuda. E procure se relacionar com alguém, porque alguém pode ter a ajuda de que tanto você precisa. Isso me faz lembrar de uma outra história, e com ela eu encerro. Uma vez, eu trabalhava, isso lá pelos idos de 2006, 2007 mais ou menos. Como vocês sabem, nem todos, sempre tem gente nova, mas como a maioria sabe, de 2004 até 2011, 11 ou 12, não lembro agora, 14, né? 14, né, Ana Paula? Foram 10 anos, 13. 2004 a 2013, eu trabalhei num posto de gasolina em Guarapari. E fui crescendo, tal, até chegar a ser gerente daquele posto, e o meu patrão, que era um irmão da minha mãe, meu tio, muito querido, que já é falecido, em memória. Então, ele tinha um posto de gasolina, mas também tinha uma construtora e uma imobiliária. E eu meio que gerenciava e administrava e ajudava em tudo. E aí a gente estava precisando de um funcionário no posto, precisando de alguém para entrar, para treinar, para futuramente ser um frentista. E precisando assim, com urgência, para ontem. Lá em Guarapari tem essa característica, vai se aproximando novembro, dezembro, muita gente sai dos trabalhos de carteira assinada, os trabalhos fixos, né? Esther, que é de lá, ela sabe, para poder trabalhar na praia no verão. Porque trabalhar na praia dá mais. Então o que o pessoal faz? Alguns, não são todos, mas alguns vão para o comércio, para a indústria, para seja lá o que for, trabalhar de carteira assinada, fichado, depois do carnaval até o início de dezembro.
Durante o ano trabalha no que aparecer, mas no verão, né, dezembro, janeiro até o carnaval, eles preferem ir para a praia, porque acaba ganhando mais nesse período na praia. Então é um tal de, no final do ano, um monte de gente saindo e você tem que recontratar às pressas, porque no verão o movimento aumenta e você tem uma evasão, então você precisa substituir, tem que treinar rápido. É um grande desafio preparar a equipe para o verão, e aí depois que o verão acaba, tem aquela oferta gigantesca no mercado, e aí depois o desafio é ir administrando isso. Então estava assim, início de dezembro, aquele período em que já começava a espirrar um daqui, um dali, pedindo para sair, começava a faltar para forçar a ser mandado embora. E eu, rapaz, estou precisando de um frentista para começar ontem. Saí do posto, como quase sempre acontecia, ia direto para a igreja com uniforme ainda, e às vezes ainda tocava bateria, eu cantava no louvor, e às vezes pregava, mas participava e tal, e era um culto de semana também, numa quinta-feira como hoje, e era culto de oração, e tinha lá aquela dinâmica em que se separava em duplas, em trios, né, para orar pelos pedidos. E aí eu me separei em dupla para orar com um irmão lá da igreja. E aí, tudo bem, fulano? Tudo bem e tal, e aí, papo vai, papo vem. Eles tinham vindo do norte do estado do Rio, estavam morando em Guarapari há pouco tempo, estavam frequentando a igreja, mas já estava de casa. E aí, fala para nós, vamos orar pelo quê? Não, tá tudo beleza e tal, só quero agradecer a Deus que eu estou com saúde, que não sei o quê, que lá, tal. Beleza, vamos orar então. Eu quero que ore, né, pelo trabalho lá, o negócio lá está complicado, vai começar o verão, é sempre muito tenso e tal, agradecer, saúde, família, amém. Orei por ele orou por mim, terminou a oração, veio mais um louvor, veio a palavra, valeu, tchau, Deus abençoe todo mundo, eu fui embora. No dia seguinte, começou a vir, eu fiz umas entrevistas, contratei um frentista. Quando foi no domingo, né, sexta, 3 dias depois, a gente está lá na cantina da igreja, comendo, batendo um papo, e aí eu vejo, né, alguém falando, e aí, cara, você conseguiu lá? Não, para não conseguir, fiz a entrevista, mas não fui chamado, não sei o quê, BBP. Rapaz, você tem que ver. Manu, vem aqui. Aí eu, pois não. Não, que eu estou falando aqui com o fulano e tal, que ele está desempregado, está precisando do emprego, e disse que fez uma entrevista, mas não foi chamado. Você não tem nada lá no posto não para ele? Aí eu falei, velho, nós oramos quinta-feira, cara. Por que você não falou que estava precisando de emprego? Porque eu fiquei sem graça. E eu estava precisando de alguém na quinta-feira. Já começou um menino ontem. Quem entendeu? Então, não é só relacionar. Eu vou no culto, frequento a igreja. Eu convivo com os irmãos. Eu fui na festa do aniversário do fulano. Lá tinha um monte de gente. Eu estou me relacionando com todo mundo. Se você não conversar, se você não estabelecer conexão, se você não se abrir para que as pessoas possam conhecer aquilo que você precisa, como que você vai ser ajudado? E o contrário, da mesma forma, se você não demonstra, se você não expõe seus dons, seu talento, como que a gente vai saber que precisa da sua ajuda? Então, nós precisamos, e é isso que melhora o nosso relacionamento e o nosso discipulado, precisamos deixar bem claro qual é a área da nossa vida que precisamos de ajuda, porque às vezes a ajuda está do nosso lado, só não sabe. E nós precisamos deixar bem claro qual é a área em que nós podemos ajudar, porque às vezes tem gente do lado precisando da ajuda e não pede porque não sabe que a gente pode ajudar. Então vamos nos relacionar sem reservas. Estou dizendo para você contar a sua vida, seus problemas, para todo mundo que você der bom dia, não. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando que na medida em que você se relaciona, vai se abrindo para que esse relacionamento seja de fato ajudador, tanto para você quanto para os outros. Amém? É assim que funciona. Então, fale de você, conte sua história, conte suas passagens, demonstre qual é a área que você é bom.
Sabe, às vezes eu estou precisando de um eletricista, você é eletricista, mas por não saber que você é, eu vou e acabo dando um serviço para outro. Então, às vezes a gente está precisando de coisas na igreja, mas a gente não sabe quem pode ajudar, porque quem pode ajudar não se abre, não fala. Às vezes a gente quer ajudar alguma pessoa e a pessoa não demonstra que naquela área precisa da ajuda, ela fica impedida de receber a ajuda. Então esse é o grande segredo. Deus fez Eva para ser ajudadora de Adão. Deus fez a gente para sermos ajudadores de alguém. E fez alguém para ser nosso ajudador. Quanto mais a gente se relacionar, mais a gente vai se ajudar. E esse é o plano de Deus para nós. Que Ele nos abençoe e nos permita viver na dinâmica da ajuda. Para lá e para cá. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.